As estatísticas comprovam a grande maioria das pessoas que procuram adotar um filho ou uma filha, de modo geral, essas pessoas querem uma criança que tem até 4 anos, né? Que seja pequenininha, de preferência de pele branca. E aí a gente vai conhecer agora a bióloga Virgínia, que também pensava desse jeito. Ela fazia parte dessa estatística. Mas aí, fazendo um trabalho voluntário numa casa de acolhimento, ela se apaixonou por esses 3 garotos aqui, ó, mais velhos. Decidiu que seria a mãe deles. A ideia de adotar um filho já existia na cabeça de Virgínia desde que ela era só uma criança. Minha avó tinha um filho adotado dessa forma. Então, assim, eu tenho um tio que é adotado. Eu sempre achei isso maravilhoso. Eu sempre cresci querendo adotar uma criança. Eu acho que foi por isso. A princípio, o casal queria adotar uma criança de no máximo 4 anos de idade. Mas, como se vê, a casa ganhou 3 crianças que são irmãs, de 9, 5 e 4 anos. Para os pequenos ganharem uma família, essa história precisou de uma reviravolta no momento crucial. Há mais ou menos 1 ano e meio, Virgínia e Léo começaram a fazer trabalhos voluntários num lar de acolhimento de crianças abandonadas. E foi lá que eles mudaram de ideia em relação ao perfil de adoção que pretendiam. Quando eu entrei no abrigo pela primeira vez, eu estava muito assim surpresa, porque eu nunca tinha visto um ambiente de abrigo antes. E o João estava sentado numa cadeirinha e ele me olhou e me deu um sorriso lindo. E aí aquilo ficou e me arrebatou completamente. A gente se apegou também aos irmãos deles, que a gente descobriu que ele tinha mais 2 irmãos. E a gente começou a trabalhar essa ideia de mudar o nosso perfil para 3. Bom, aí foi só deixar o destino fazer o seu trabalho. A princípio, meu esposo ficou um pouco resistente, porque assim, como que a gente vai criar 3 crianças? Impossível, sem ajuda de familiar próximo, né? Mas assim, foi algo que eu não sei explicar. Foi um encontro que eu acho que está além de uma escolha de perfil. É um carinho triplo, são 3 crianças maravilhosas que a gente já estava se conhecendo e foi ótimo, assim. Passando um susto, o primeiro susto da preocupação, foi só alegria. Virgínia e Léo são cariocas, mas se mudaram para João Pessoa por conta das atividades profissionais. Foi aqui que eles encontraram os filhos. E nessa fase do processo de adoção, chamado de fase de convivência, as crianças passaram a chamá-los com uma expressão bem nordestina. Foi aqui na Paraíba que os pais se transformaram em Maninha e Painho. Como somos do Rio de Janeiro, a gente não tem um hábito de chamar de pai e maninha. A gente escutava isso muito em novelas ou séries e tudo mais. Mas foi gratificante. Você toca bem o coração. Quem decide adotar uma criança precisa se submeter a um processo que pode até levar mais de 1 ano. E são várias etapas, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Ele procura a Vara da Infância e Juventude da sua comarca, depois ele é submetido a uma entrevista com essa equipe técnica, à participação do Ministério Público e depois o juiz julga. Julgada a habilitação, o nome dele vai para o Sistema Nacional de Adoção. Segundo dados do CNJ, na Paraíba, o número de pessoas que estão na fila de adoção é 9 vezes maior do que o de crianças disponíveis. O estado tem 151 crianças disponíveis e 968 pretendentes na fila. Isso acontece por conta do perfil desejado pela maioria das pessoas que desejam adotar uma criança. São crianças do sexo feminino até 2 anos de idade, de pele clara. Essa é a grande realidade do Brasil. Essa é uma casa de acolhimento de crianças abandonadas gerida pela Primeira Igreja Batista em João Pessoa e que presta total apoio até que elas sejam adotadas ou fiquem maiores de idade. Atualmente, o local tem 12 internos, garotos de 7 a 17 anos que acabam tendo muita dificuldade para conseguir interessados em adotá-los. Essas crianças, elas saem de contextos sociais de destruição, de abuso de trabalho, abuso sexual, famílias que estão presas, os pais estão presos. A adoção, infelizmente, ainda é algo que
precisa ser intensificado, né? A justiça precisa facilitar um pouco mais e precisa aparecer mais pretendentes, porque essas crianças necessitam de uma oportunidade. Bom, no caso de Virgínia e Léo, o sonho de construírem uma família com filhos está se tornando realidade, graças à decisão de adotar crianças com idade acima de 4 anos. E a mainha deixa um recado aos futuros pretendentes. Você ter as portas abertas, você ter contato com as crianças, tira a desmistificação de que uma criança maior não vai se adaptar, já vai vir com a ideia e o pensamento formado. O futuro que a gente deseja aos nossos filhos, eu acho que é de qualquer futuro que todo pai deseja pro seu, né? É de que eles sejam pessoas reflexivas, que sejam pessoas que tenham empatia, que sejam altruístas, que sempre foquem no caminho do bem, e a gente não vai poupar nenhum esforço para que isso aconteça. Que história incrível, né? Que Deus ilumine demais essa família aí. Quem disser que é fácil, tá mentindo. Quem disser que não tem problema, tá mentindo também. Crianças muitas vezes chegam com traumas porque sabe Deus o que essas crianças passaram. Mas a carga de amor, um amor gratuito, sem interesse algum, que essas crianças trazem para uma casa, é algo que é indescritível, que não tem como resolver, não tem como comparar com qualquer outra situação. Porque problema, os filhos biológicos trazem também. Problema tem em toda a família, pelo amor de Deus. Então, eu não tive ainda o privilégio, é um sonho que eu tenho para a vida ainda, de conseguir adotar uma criança nesse planejamento familiar que a gente faz desde que é pequeno. Ainda não tive a experiência, então estou falando aqui pelas experiências que eu vi, né? Das pessoas próximas que fizeram isso. A carga de amor é um negócio de doido. E muitas vezes a dedicação que os novos filhos trazem, filhos que não vieram pelo sangue, é muito, muito maior do que os filhos que têm o mesmo sangue. Então, filho é filho, né? Aquele ditado velho, pai e mãe é quem cria, é isso mesmo, é um amor gigante, gigante, igualzinho, igualzinho. Sangue correndo na veia é detalhe. Vamos embora.